Livro do Êxodo, capítulo de número 12. Livro do Êxodo, capítulo de número 12. Nós estaremos lendo, meus amados irmãos, a partir do verso de número 24. Êxodo 12, a partir do verso 24. Guardai, pois, isto, por estatuto, para vós outros e para os vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro, na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando os vossos filhos vos perguntarem: que rito é esse ou este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até ao primogênito cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele tomou todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vosso gado, como tendes dito, ide-vos embora, abençoai-me também a mim. Deus aplique sua preciosa palavra nos nossos corações. O que tem Deus a dizer, o que teria, Deus a dizer a todas as gerações, vivenciando a maior tragédia do universo em todos os tempos. A queda do homem, meus amados irmãos, ainda hoje reflete com o maior flagelo que veio acontecer. Não existe absolutamente nada mais na face da terra a ser comentado mais do que o dia em que Adão e Eva desobedeceram a Deus. Muitos anos depois, a história marca alguns elementos que são princípios de observações. A Torre de Babel, a confusão das línguas, quando Sodoma e Gomorra são subvertidas, quando implacavelmente, mesmo no caminho de Canaã, o povo perde milhares de pessoas em que almejavam entrar em Canaã, mas não conseguiram. Mas a história, meus amados irmãos, não encerra, de fato, nestes episódios tão amargos, tão cruentos.
que sangraram o coração de Deus, mas um dia a gente vê que Moisés sobe ao Pisga e lá ele deixa de fato a mais angustiante mensagem de despedida, quando os filhos de Israel choraram a sua ausência a partir dali. Mas a palavra do Senhor nos diz que os israelitas rodearam Jericó, colocaram suas lâmpadas para serem acesas no momento certo, tocaram trombeta e gritaram. Jericó foi ao chão. As portas de Canaã abrem-se com uma derrubada de muralhas. A transgressão daqueles que ocuparam os lugares onde o povo de Deus tinha herança, agora cai por terra. Porque Ele, o Senhor, determina que a partir dali o povo tem a sua herança debaixo dos seus pés. As gerações vão passando, eles têm de fato as suas dificuldades porque as terras são divididas. Todos aqueles que estavam ali foram convidados a saírem e quem não saiu foi desterrado, foi lançado fora à força, porque a herança da terra era do povo de Deus, não dos inimigos. Diante de tudo isto, a profecia singular de Isaías emerge. O caráter de Deus está sendo conhecido de forma muito abrangente e singular. Da semente da mulher já nasceu aquele que Isaías profetiza, dizendo que ele é o Pai da eternidade e Príncipe da paz. E a gente sente o calor desta mensagem, o pulsar do coração de Deus, naquela noite que os anjos cantaram, bem-vindos ao seu Filho, que nasce exatamente para a obra do resgate e redenção dos homens ímpios, destituídos da sua glória. Agora os anjos anunciam isto, dizendo: paz na terra, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. A gente aprende aqui, meus queridos irmãos, que mesmo Jesus não sendo bem-vindo, pois lá na cidade ele não encontrou um lugar para nascer, mas os céus proclamaram que ele tinha chegado. Mesmo que Maria e José não encontrassem de fato um bom lugar para repousarem e terem seu filho, ele chega como um braço da manifestação da glória preciosa de Deus. O Rei eterno havia chegado aos redores de Jerusalém. E a gente agora passa a voltar à história e lembrar de que ele vem para resgatar as vidas como Cordeiro de Deus. E a imagem do passado profeticamente colocada diante do povo de Israel agora é o mais glorioso painel que está sendo apresentado. Tudo aquilo que aconteceu lá no Egito, a maneira como Deus puniu Faraó, lhe dando a demonstração do seu poder, colocando ali no Egito 10 violentas pragas. E mesmo assim aquele homem na nona dizendo: eu não deixarei sair o povo para adorar.
A palavra de Moisés era tão somente esta: queremos sair daqui para servir, para adorar, para colocar em evidência as profecias e as palavras já ditas através do tempo, que este povo é um povo adorador e não pode de maneira nenhuma viver sobre os auspícios dos egípcios, sendo assim colocados, meus irmãos, em circunstâncias adversas. O capítulo 12, conforme você leu comigo, vai dizer que a saída dos israelitas foi marcada por coisas extraordinárias. Faraó manda chamar Moisés e Arão e lhes diz: saiam. Vocês nos causaram a maior tragédia que o Egito já pôde ver e vivenciar. As pragas passadas, elas trouxeram grande prejuízo ao nosso povo, porque nós temos uma devastação total. Mas quando os nossos filhos, os nossos animais morreram numa só noite, agora eu tenho certeza que o Deus de Moisés é o Todo-Poderoso. Saiam. E o texto diz que era para servir. Sirvam ao vosso Deus. O poder das trevas jamais deterá esta ardente chama de Deus no nosso coração. Servir a Deus é prerrogativa de alguém que conhece a Deus. E Faraó sabia muito bem da integridade do homem que estava à sua frente, chamado Moisés, provando por A mais B que Deus realiza, que Deus faz, que Deus não se submete, que Deus é superior a tudo e a todos. Saiam. Saiam para adorar. Porque antes eles tinham dito: vocês saem, mas voltam. Mas agora não, eles dizem: saiam, vocês nos causaram grande prejuízo. Saiam e adorem a Deus. Mas há uma coisa que me chama a atenção, é que ele pede que os israelitas intercedam por ele. O perseguidor estar exatamente diante, meus queridos irmãos, de um ato que esmagou a sua arrogância. Me entreguem também a Deus. Me coloquem diante dele. Mesmo que isto estava acontecendo de uma forma não muito real no coração dele, mas ele diante de Moisés está se humilhando, dizendo: saiam e intercedam por mim. Como que dizendo: o culto de vocês tem valor. No culto de vocês Deus se faz presente. No culto de vocês Jeová realiza. No culto de vocês o nome deste Criador que vocês adoram há tanto tempo será de fato o elemento da funcionalidade deste culto que apresentais. Mas, meus irmãos, o que fariam os israelitas? Eles empreenderiam a mais sagrada e sublime realização de ordem praticamente sacerdotal, que seria a comemoração da celebração em que eles estariam sempre realizando repetidamente, ano após ano, que seria a Páscoa do Senhor. E eles fazem assim. E Deus lhes dá as instruções. E eles estão livres para agora lembrar que os egípcios estão debaixo da maldição de Deus, porque
todos os seus primogênitos morreram. Eles agora simplesmente exaltam, louvam a Deus e começam o santo sacrifício, em que a partir dali a imagem preciosa do Cordeiro de Deus seria o elemento vivencial e experimental para toda aquela gente em todas as gerações, e o termo diz por toda a eternidade. Não parou, nós estamos aqui. Tudo aquilo que o mundo já fez para que esta evidência parasse, não conseguiu. Nós estamos aqui. O Cordeiro que foi repetidamente imolado durante anos e anos e anos, um dia recebe a palavra segundo Lucas 16:16. A lei e os profetas vigoram até João, e começa então a era do Cordeiro Divino, que vem para dizer: agora vocês têm uma nova aliança. O que é isto? Trato de comunhão, trato de vivência relacional entre nós e Deus. E a igreja tem experimentado isto. Lembra que um dia o Senhor reúne seus discípulos e faz a mesma coisa que faremos hoje à noite, celebra a Páscoa com seus discípulos dentro do modelo judaico. Ele traz os elementos e os apresenta já dentro da realidade neotestamentária. E a gente ouve e assiste esta cena prazerosamente, sabendo que, meus amados irmãos, as cortinas de uma nova e preciosa apresentação do reino de Deus se abrem. E agora todos quantos pertenceriam à igreja do Senhor vivenciariam o quadro da nova aliança, porque o Cordeiro de Deus seria morto por todos os homens. O texto leva-nos, meus queridos irmãos, agora ao Novo Testamento. O dia que um Cordeiro de Deus morreu, ele passa nas suas últimas palavras a dizer: tudo está consumado. Tudo aquilo que fora dito no passado, agora ele encerra dizendo: tudo está consumado. Não vamos reler a história, vamos agora viver o princípio, meus queridos irmãos, da graça redentora, em que traz ao nosso coração a certeza gloriosa de que não haverá mais Egito, não haverá mais Faraó, não haverá mais cativeiro, não haverá mais rios da Babilônia, não haverá. Porque o Cordeiro de Deus abriu as portas da graça para dizer: tudo está consumado. Aleluia. Vamos meditar rapidamente em três coisas. Porque tudo, este termo dá para você entender perfeitamente. Porque tudo, todas as coisas que foram de fato propostas do tempo, elas estavam sendo encerradas na pessoa de Jesus, que agora começa um novo tempo. Todos nós agora vivemos debaixo da graça de Deus. Portanto, a Bíblia diz: quem vive debaixo da graça, nenhuma condenação há mais. Nós nunca viveremos o Egito. Viveremos simplesmente os grandes desafios do tempo, mas o Egito passou. Aqui está o povo livre, livre, livre,
livre para a glória de Deus Pai. Canaã é a nossa aspiração. Canaã é aquilo que cada dia impulsiona-nos a dizer: ora vem, Senhor Jesus. Canaã é esta ação preciosa da graça de Deus que borbulha dentro do nosso coração, mesmo diante de todos os defeitos que temos, nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus. Os tribunais do tempo ergueram-se para eliminar crentes, mas nenhum deles conseguiu de fato emudecer a voz que sai lá da alma, do íntimo daqueles que são redimidos do Senhor. Nós já fomos, meus queridos irmãos, julgados em todo o tempo, pela história, pelas tragédias, pelos desafios, por tudo, enfim. Agora é a graça que diz: vocês são os filhos da glória. Saíram exatamente das portas do inferno para assumirem o lugar no trono glorioso do reino celestial. Imagine, pois, o indivíduo condenado, eliminada completamente todas as coisas a respeito dele, a seu favor, e agora Deus declarar que os indivíduos saíram das portas da perdição e assumiram exatamente lugar no reino de Deus. Isto é privilégio, isto é indescritível. Não há palavras em nenhum dicionário do mundo para, meus queridos irmãos, qualificar a vitória que este povo tem através do sangue glorioso de Jesus. A segunda coisa que eu gostaria de lhes dizer, meus irmãos, é o fato de estarmos aqui confiando tão somente na misericórdia. Quem é digno? Um dia eu ouvi o bradar do Senhor lá na glória, segundo Apocalipse: quem é digno de desatar os selos? E houve então um silêncio sepulcral, ninguém falou nada. Mas se levantou o cordeiro e disse: eu estou aqui para abrir exatamente os horizontes onde todos os remidos estarão comigo na glória. Estamos aqui como perdoados. Estamos aqui, meus queridos irmãos, depois de ser instalado o maior tribunal do universo, e Jesus haver declarado que nós somos completamente livres. Eu disse hoje de manhã que fui a um momento em que um homem estava sendo julgado lá no fórum, e o promotor pediu ao juiz para não aplicar qualquer pena naquele homem, porque considerava que ele era inocente. Meus irmãos, foi isto que Jesus fez conosco. Quando Deus poderia aplicar a pena da condenação sobre nós, Jesus disse: Pai, eu intercedo por essa gente. Pai, eu estou aqui como advogado deles. Pai, eu estou aqui para dizer que morri por eles, e eles entenderam a minha ação e me aceitaram como advogado, como salvador deles. Mais uma coisa que eu gostaria de dizer aos meus irmãos: declarados inocentes, e digo inocentados do pecado mortal de Adão, agora, meus queridos irmãos, existe uma coisa preciosa
que cada dia borbulha na nossa mente. É os nossos ouvidos ouvirem o toque da trombeta de Deus, que vai nos chamar, que vai nos despertar, que vai dizer: chegou a hora, vamos embora, vamos para a glória. Aleluia! Existe um hino muito antigo que nós vamos cantar, não agora, mas que diz: glória, 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 aleluia. O meu nome ouvirei. O quê? Jesus chamar. Esse hino é extraordinário. E como isto acontecerá? Será que Jesus vai nos chamar um por um, dizendo o nome? Não, ele vai dizer assim, pastor Enilson: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Vinde, aleluia. As pessoas, quando recebem um convite para comparecerem nos lugares onde elas fizeram um teste para emprego, elas recebem uma ligação dizendo: venha, você foi aprovado. E o indivíduo fica a noite inteira sem dormir, só pensando que foi convidado a assumir o emprego. Você já passou alguma noite sem dormir, só pensando que vai para o céu? Só pensando em que a trombeta de Deus vai tocar e te chamar e dizer: venha, você não mais estará vivendo sobre os juízos do mundo, porque a trombeta da glória tocou. Israel passou pela prova, saiu do Egito, entrou em provas no caminho, mas Canaã estava de fato esperando, porque o Senhor dissera a Jacó que aquela terra era a terra bendita, a terra que manava leite e mel. Você já pensou que o céu é melhor do que a terra que mana leite e mel? Aí pastor André disse: com certeza. É sim. Para se conquistar a terra que manava leite e mel, meus queridos irmãos, houve muito esforço. Gente morreu aos milhares. Mas foi naquele dia em que Deus disse: toquem as trombetas e gritem. Os muros caíram e os israelitas tinham certeza que a partir dali era a possessão deles. A partir da hora que Jesus morreu, ele declarou que nós vamos para a glória. Não há absolutamente nada que impeça. Encerro passando a palavra aos meus pastores, dizendo assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando os oficiais retiram o véu aí, a igreja pode se assentar. Nós vamos, antes de participar, cantar um hino. Pode vir, Adriano.